Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Andressa Vale, a Lux, diretora-geral da Ecomais. Lux, seja muito bem-vinda ao Vem Pra Mesa. Obrigada, Sérgio. É um prazer estar aqui. Sempre acompanho aí seu podcast, faz um sucesso. Antes da gente começar, você que está nos assistindo no YouTube, não esqueça de inscrever-se no canal. É super importante a gente passar a nossa mensagem para mais e mais pessoas. Você que está no Spotify, siga o canal, deixe sua avaliação. É super importante também a gente sempre manter as atualizações. Toda segunda-feira, logo cedinho, você já recebe uma atualização do Vem Pra Mesa. E deixar um salve para o nosso patrocinador, a Plano e Vendas. Um abraço para o Simão e para o Everton. Você, corretor, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos e trabalhar na melhor house do Brasil. São mais de 60 empreendimentos de comercialização, mais de 8 mil unidades de estoque e esse ano com 15 lançamentos. Vou deixar o link na descrição e mais informações é só clicar no link. E Lux, por que Beijo Lux? também pro Simão. Manda um beijo Beijo pro pro Simão. Simão, meu amigo. E por que Lux? Então, Conta a história da Lux. mercado imobiliário, né? Não sei se todos sabem, mas a gente não costuma usar o próprio nome. A não ser Isso é mais São Paulo, né? não sabia. Fora não tem tanto isso. São Paulo é meio que uma lei. Porque sempre me perguntam isso. Então, o que acontece? O cliente é muito difícil ele lembrar o nome e o sobrenome. Então, as imobiliárias, elas fazem de uma forma que tem que ser um nome único dentro da empresa. Então, quando eu cheguei na Biara, imagina, eu comecei na Biara, já tinha todos os nomes, a Andressa já não estava mais disponível. Aí comecei a procurar apelidos, nada dava. Coloquei tudo que é nome e não dava. Aí eu tenho uma grande amiga, que é a Ana Luísa, beijo, amiga, Castro, que aí o apelido dela é Lu. Eu comecei a pensar nos apelidos, e eu queria algo com X, porque eu lembrava do Ike Batista, que tinha o multiplicador. Aí foi quando eu peguei o apelido da minha amiga, que é Lu, e coloquei o X. E foi difícil eles aceitarem, porque tinha uma luz, e aí o apelido era parecido à fonética. Eu falei, não, vai ter que ser isso, porque não tem outra opção. E deu super certo, pelo menos o X tá dando certo pra mim. Que bom. E pegou. E hoje você, teoricamente, não precisaria mais usar o Lux. Teoricamente não. Mas você usou, você estava até contando que você tem outro negócio fora do mercado imobiliário, uma clínica de estética, e que batizou com o nome de Lux. Sim. Eu tenho com a Gil Vasconcelos, que inclusive Já sua passou amiga por aqui. também. Já passou por aqui, a diretora aí de incorporação. E nós temos a Lux Estética, então tem dado certo pra mim. E é engraçado, porque quando alguém me liga, quem tá falando? Eu penso, é a Lux. Você pensa duas vezes. Aí eu falo, é a Lux, pra me ligar assim, né? E acostumou já, eu gosto. E você estava contando, você entra no mercado imobiliário na Biara. Na Biara. Como é que foi o convite? Por que decidiu virar corretora? Na verdade, assim, eu fui assessora de imprensa por muitos anos. E aí eu trabalhava com personas, que é isso, artistas em si, muita apresentadora de TV. Então, geralmente, eu ficava vendo apartamento para essas pessoas. Tem muita gente que é de fora de São Paulo. E aí falava, preciso comprar um negócio aí em São Paulo. Então, era eu que via, eu que meio que decidia onde que ela deveria comprar, morar, investir. E aí eu tinha contato com Você já era uma corretores. consultora. Eu já era uma consultora sem Cresce. sem cresce e sem ganhar o dinheiro, que era Sem ganhar o dinheiro, boa. pior ainda, né? E aí eu via assim, eu via o valor das comissões, e aí foi o que me ofereceu. Eu falei, será que não tem uma vaga aí pro gerente na época? E aí ele falou, tem. Então eu já comecei vendendo, né? Começou vendendo. E aí... Que ano foi isso? Foi em 2011. 2011, então 2011. faz 11 anos de mercado. Faz 11 anos. E aí foi isso, aí entrei numa equipe, mas eu era do alto padrão. Você vendia alto padrão. Alto padrão. Vendia, gostava de vender. Ticket alto. Ticket alto. Cirela, Bairros nobres. Laje, bairros nobres. E aí comecei por aí. E aí você entra como corretora. Como que é a sua história na Biara? Então, eu entrei como corretora, já me destaquei logo no início. E aí, como todo mundo, eu peguei e encarei mesmo como meu trabalho. Larguei a assessoria de imprensa, falei, quero agora ser corretora. Aí fiz sucesso logo no início, e aí eu almejava ser coordenadora. Queria muito ser. Então, começou a ter as metas que eu comecei a bater. Virei coordenadora, fui coordenadora de várias empresas, quer dizer, da Biara, mas de várias incorporadoras, como a Exetec, Brookfield, na época, que hoje é Tegra, né? Cirela.
E aí eu era uma coordenadora, assim... Coordenadora não vende. Na verdade, coordenadora não vende. Você faz lá bastante mês, eu acho que é muita experiência, assim. Coordenação, acho que é onde eu mais aprendi, porque Você senta com os senta corretores. com os corretores e com os clientes de todo o perfil. E aí eu aprendi bastante. E aí tinha aquela... nunca perdi. Toda vez que eu tinha uma coordenação, e sempre é contra outra empresa, né? Tipo uma house, hoje eu trabalho numa house, mas a gente nunca perdi. Todos os produtos que eu coordenei, inclusive tinha uma grande parceira, a Lauriane, beijo, que ainda está na Biara, ela é diretora de coordenação hoje lá. E aí, a gente fazia os produtos, a Visivem também, e a gente sempre ganhava. E aí tinha aquela coisa de vamos virar gerente, que eu resisti aí por um período. Aí eu virei gerente lá na Biara acho que 2000 e foi rápido, assim, foi 2015. E aí, da coordenação para a gerência muda muito. Muda muito. E aí foram os meus corretores que me levaram pro Popular, na verdade. Porque quando eu virei gerente, eu tinha uma equipe bastante, assim, com bastante gente. Quantas pessoas, mais ou menos? Tinha mais ou menos umas 30. 30. Assim, já de começo. Agora, assim. você não tinha experiência de gestão. Não tinha Você experiência foi pegando de gestão. na prática. Sim. Você não teve um preparo dentro da imobiliária. Você foi aprendendo no dia a dia. Você teve uma preparação? Na verdade, a Biara dava vários cursos, Dava. assim, mas propriamente de gestão eu não tinha. Mas como eu fiz publicidade, fiz relações públicas, eu acho que isso me ajudou muito. Eu fiz uma pós em relações públicas, eu acho que isso me ajudou muito a lidar com pessoas. Então, eu já tinha nato, assim, uma gestão, porque quando eu era coordenadora, aí eu ia coordenar outro produto, a equipe vinha comigo, a equipe dos gerentes, dos corretores, meio que eu era, às vezes, escolhida justamente por ser coordenadora, justamente que tinha uma equipe que a gente levava junto, de seguidores, que a gente fala. Então, eu já tinha meio que essa gestão, e é por isso que insistiam para eu ser gerente. Aí, quando eu virei gerente, eu tinha uma equipe que metade vendia alto padrão, e a outra metade, que é pessoas que eu trouxe de fora, que me falaram que queria fazer produtos populares e que eu não tinha o menor conhecimento. E aí foi assim, aí foi aí que eu fui parar na Ingelux, na época, e na Econ. Porque eles falaram que queria fazer dois produtos específicos. Pela Biara, você atendia, vocês cuidavam das vendas, dividiam plantão, não sei se já tinha house. Não, Ingelux ainda não, né? Mas dividia com a Brasil Brokers. Tá. Sempre era dividido. Com outra bandeira. Sempre com outra bandeira. E aí foi quando essa parte dessa equipe falou que queria fazer popular. Falei, vamos lá, vamos conhecer. Fui até lá com eles, peguei o coordenador, que é o Diggory, que hoje trabalha na Econ com a gente aí. Aí eu peguei e falei, me explica tudo. Expliquei. Aí tem o Garra também, que já trabalhava com o econômico dentro da Biara. Aí eu procurei ele e falei, você pode, quando você tiver um treinamento, que ele dava uns treinamentos para a equipe dele, você pode me chamar? Aí ele me chamou, aí eu comecei a... E era uma época, assim, que não tinha muita gente que olhava para o popular, porque tinha cases muito fortes, né? Cirela, produtos incríveis. Tava no início do popular, né? Tava no início do popular. Minha Casa Minha Vida, né? Exato, eu acho que eu tive essa... esses corretores fizeram com que eu tivesse essa expertise, assim, de olhar para isso. E aí tudo que eu faço, assim, eu tento dar o meu melhor. E eu sou muito intensa. Então, eu quis aprender, fui na Caixa para aprender sobre crédito. Aí eu entendi tudo. Você estudou? Eu estudei para ficar técnica naquilo. Até porque eu pensei assim, porque o meu corretor que veio, na verdade, para minha equipe na época da BR, eles sabiam. Então, como que eu posso ser gestora se o meu corretor sabe mais do que eu sobre aquele assunto? Então, eu quis saber tudo. E resumo, foi maravilhoso, porque eu fui gerente campeã desses 2 produtos que eu fiz. Agora, em relação a números, você estava acostumada a um ticket alto, lajes, produtos de 2, 4, 5, 10 milhões, e aí você foi para um ticket de menos de 200 mil reais. Você tinha que vender muito para ter um volume. Verdade. Mas ainda tinha essa metade dessa equipe fazia as duas? Você tinha 2 equipes? Isso. Aí eu tinha essas 2 equipes. Você não tinha largado ainda o alto padrão? Não, tanto é que eu fiquei no primeiro ano de gerência, eu fiquei no ranking lá, entre os 3, né, no pódio, entre os 3 no primeiro ano de gerência. E aí foi no ano seguinte, que foi 2016, que eu tomei a decisão que eu queria ir para uma house. Porque... 2016? 2016, eu decidi... Você já tinha 5 anos de ABA, um bom tempo? Já tinha... De gestão mesmo, já era superintendente lá, tinha menos tempo, né? Tinha 1 ano, assim, de ter equipe. Mas eu tomei essa decisão que eu queria ir para uma house. Por quê?
Por causa, na verdade, na época de taxas, né? Antigamente a taxa não era igualada. Tinha também o pessoal da equipe, meus corretores, que desejavam, que falavam comigo, vamos para uma house e tal. E aí eu comecei a ver as que eu mais vendia e foi por eliminatória. Tipo, vendia Gafisa, vendia Zetec, tal. E aí... Foi por afinidade também, você escolheu algo por que afinidade também. você se identificava. Isso. E eu ver que tinha no mercado espaço, assim, para crescer muito. Claro. Eu já enxerguei isso na época. Por eu ter estudado bastante o mercado, eu via que era algo que era bem... que ia crescer, entendeu? A Econ já tinha um maior potencial. E aí eles tinham a house deles, que foi o Santoro que montou a Econ Vendas, né? Na época. E aí foi quando... aí vem a Gil, era a diretora de incorporação da Econ. E nós já éramos sócias. E aí foi na clínica? Na clínica. Foi quando eu falei pra ela que eu achava que eu queria ir lá pra Econ. Ela me deu um apoio. Enfim, Santoro me recebeu super, super bem. E aí já no primeiro ano da Econ... E aí o que é uma diretora de uma imobiliária com uma equipe sair de uma imobiliária e ir para uma house? Você não sai sozinha. Não saio sozinha. Aí, pra minha grata surpresa, eu fui pra lá como gerente, né? Então, na época, eu fui como gerente pra Econ. E aí, pra minha grata surpresa... Foi assim, na época, foi a decisão, acho que, de trabalho, até hoje, mais difícil que eu tomei. Porque, obviamente, eu tinha... A Biara foi minha escola. Tem pessoas lá que eu gosto muito. Caetano, a Lauriane. Foi minha escola, entendeu? E é claro que eles falaram, não, fica... de repente, ser a coordenadora desses produtos... Foi a decisão mais difícil que eu tomei, até hoje. Fiquei muito na dúvida. Porém, fui, né? Ando com Deus, falei, tem que orar, vamos lá. E aí, decidi, e aí, deu tudo certo. Só que, assim, metade da equipe já tinha me anunciado que ia ficar. Muitas pessoas ficavam na Biara por minha causa. Então, assim, muitas pessoas continuaram, porque trabalhava esse tipo de produto, e outras foram para as próprias houses que gostavam de vender. Por exemplo, eu tinha uma campeã que era a Hortência, que ela falou, só tô aqui por causa de você, mas agora eu vou para a Cirela. Foi para a house da Cirela. E aí, quando eu vim para cá, veio a metade da equipe só, que era o que eu já esperava, só que veio de todas as outras... Da Biara, de todas as outras equipes, de pessoas que eu fiz muita mesa, sendo da Econ, assim. Justamente eu era gerente, fazia mesa dos outros, para poder aprender e praticar mais, claro. né? Uhum. E aí veio muita gente comigo. Então, eu fiz uma baita equipe. Eu vim em agosto de 2016. Em 2017, eu já fui campeã de vendas, gerente, e tenho recorde até hoje. Foram 84 milhões em popular, né? Que vendi, eu e o Digori na época, que veio comigo. 84 milhões em? Em um ano, em 2017. 2017. Então, para quem é de fora de São Paulo e não conhece Econ, qual que é o tamanho que é Econ? Quantos produtos tem à venda? Quanto que vende por ano? A Econ vende em torno de 1 bi. 1 bi. 1 bi por ano. A meta esse ano é 1 bi Só 200. São Paulo? Só São Paulo. Só a São gente Paulo. só trabalha São Paulo. Tem um produto que é em Mongaguá, né? Mas a gente... Que é estado de São Paulo. Fora não tem fora nada. não. Fora não. Então, a gente tem pontualmente alguma coisa que é dentro do estado, mas fora da cidade. E a gente tem... são 2 houses lá hoje, né? E aí, a gente tem 18 plantões. A gente vai ter ainda 4 lançamentos esse ano. Hoje o meeting acontece hoje, 3 da tarde. O nosso meeting para divulgar tudo que a gente vai lançar ainda esse ano. Então, é uma empresa enorme aí, é Top Imobiliário. A gente ganhou, inclusive, em vendas esse ano. Tá entre ali as 10, né? A gente é 5º lugar. E uma ascensão ótima. E aí foi em 2017 que eu virei diretora pelos números, que eu fui promovida. E na época que você vai para Econ, era apenas uma house? Apenas uma house, isso. Foi em 2017, e aí eu fui promovida para ser diretora, subiram os 2 primeiros lugares. Aí o Santoro, que era o nosso gestor na época, acabou saindo. Aí veio uma outra pessoa. Aí quando foi 2018, que eu já era a diretora campeã, tinha mais diretores na época, uns 5. Aí eu acabei saindo e aí eu fui ser diretora da Bitcasa, né? Que é também... Empresa do Grupo Lopes. Empresa do Grupo Lopes, que é do Popular. Mas acabou que eu fiquei só 2 meses lá, porque o dono, né, o Gil Fará, e a Gil, na época, que ainda trabalhava aqui, trabalhava na Econ, eles decidiram montar a segunda house,
e me convidaram para voltar. E aí eu aceitei, aí, que é hoje a Econ Mais, que tem aí 2 anos e meio, né, de empresa. E já representa hoje 49% do share, com 2 anos e meio. E aí com vendas já tem 11 anos, mais ou menos 10, 11 anos. E a gente está aí nessa ascensão maravilhosa. É maravilhoso. A Ecomais foi montada do jeito que eu queria. É maravilhoso, tem uma equipe ótima. Agora, para quem é de fora de São Paulo, a gente tem bastante audiência fora de São Paulo também. Muita gente não entende essa questão de 2 houses. Como assim 2 houses? Para que precisa 2 houses? Na verdade, é assim, todo incorporador, ele gosta de colocar 2 bandeiras, o quê? Para existir a competição, né? E o que eu apoio, até para não ficar na mão só de Para não acomodar, né? Não acomodar e também não ficar na mão só de uma empresa. Então, a Cyrela, ela na época que inventou essa house, né? Que veio a house para poder vender principalmente os estoques, né? Porque tem muitas empresas como a Biara e Lopes que é mais lançadora. Então, depois fica os estoques, aí são as houses que tocam. E aí, a Even foi a primeira... Foi a primeira lá atrás, que montou 2 houses e deu super certo. Tanto é que hoje a segunda house dá mais resultado que a primeira, ou vice-versa, mas eles são muito ali 50-50. Então, meio que foi eles que são os pioneiros aí de 2 houses, e foi essa ideia que a gente trouxe para a Econ, que vem dando certo, assim, super certo. Agora, falando numa empresa como a Econ, que atua no segmento econômico popular, que tem tantos estandes abertos, vocês têm uma necessidade de contratação de corretores semanal. Sempre vocês precisam de gente, braço novo, diário. É verdade. Como que é hoje isso? Tem uma área específica que só fica olhando? Qual que é o perfil de pessoas? São pessoas de fora do mercado, pessoas do mercado? Vocês treinam? Como que funciona esse processo? Então, eu sou muito focada em trazer pessoas novas. Eu gosto de... Calça branca. Calça branca, a gente fala. Eu gosto de calça branca, porque aí a gente treina do nosso jeito, e a pessoa... porque o cara que ele é mais antigo já de mercado, ele já vem também com alguns vícios de empresa, de outra empresa que ele trabalhou, com algumas regras já pré-fixadas. É difícil tirar muitas vezes. É difícil tirar. Então, como nós, né, até na época que estava esse outro gestor, que não estava dando os resultados para a Econ, que era necessário, por isso que teve essa outra house, que fique claro que hoje, ó, Econ Vendas tá bem melhor, mas aí então, na época, teve essa necessidade de ter uma outra house, e o dono entendeu que as lançadoras, né, as imobiliárias, meio que faziam só o lançamento e depois ir embora, então, por isso que veio. E aí a gente montou toda a estrutura do zero. Então, o que eu tenho? Eu tenho eu chamo de headhunter, né, que faz todo dia processos seletivos. Todo dia? Todo dia, processos seletivos. Aí, dos processos seletivos, a gente peneira e vê quem que tem o perfil, e aí a gente treina ele, a gente tem um canal chamado Unimais, é tipo uma faculdade, a gente treina eles, e aí depois que eles tiram o Cresce, que a gente leva eles para o plantão. Na verdade, o perfil é o seguinte, a pessoa que que não esteja trabalhando, quer uma oportunidade e tem essa vontade. Acho que assim, o que diferencia um do outro é a vontade. Um tem mais vontade que o outro. Né? Eu estava vendo aí eu estava vendo uma live esses dias, e aí o rapaz fala, a gente tá no mercado que dá para ganhar tanto dinheiro, e aí tem muita gente que às vezes leva isso na brincadeira, vou fazer lá, ser corretora por um período, até arranjar um emprego, né? Então, é isso que a gente procura, o perfil tá aqui, querendo estar aqui para fazer carreira, porque é o único lugar, né, assim, o mercado imobiliário, que você pode ser promovido, assim, de repente, pelo resultado. Só depende de você. Não, a gente já entrevistou aqui muita gente do segmento econômico popular, grandes players do mercado aqui de São Paulo, Cury, Plano, MRV, todos parceiros fortes aqui. Uhum. E todo mundo fala essa questão, né? Muito evidente. O próprio Alê da Cury é um exemplo claro de como ele começou lá atrás e tudo que ele construiu. Então, a gente tem vários exemplos no mercado. E muito corretor hoje olha para o alto padrão, né? Ele vislumbra, nossa, eu faço conta aqui, quero trabalhar com alto padrão, que é um segmento importante. Sim. Mas o econômico popular é uma demanda infinita. Né? Isso. É um programa econômico, né? Tem um programa do governo, então tem incentivo. E se o corretor souber
trabalhar nesse segmento, ele vai ganhar dinheiro. Com certeza. Você tem muitos corretores que ganham muito dinheiro lá dentro. Eu tenho corretor que ganha muito bem mesmo. Muito bem. Muito bem. E assim, a diferença é só que é mais burocrático, assim, digamos. É mais burocrático. Mas se você fizer matemática, tem pessoas que precisam, muito mais pessoas que precisam do primeiro imóvel do que o cara que precisa do alto padrão. Então, Você tem que ter volume. tem que ter volume. Mas uma vez que você acerta a operação, Isso. Todos os campeões hoje da Econ Mais vieram do processo seletivo. Todos. não era um corretor, não trabalhava no mercado Não imobiliário. a maioria. trabalhava. Foram criados na Icon. Sim, a Mercedes, a Baronesa, que são as duas que estão ali na ponta. Uma era manicure da nossa gerente, que falou pra ela largou tudo e foi, e focada. E a Mercedes também foi no processo seletivo e todo dia ela... Mas assim, tem que ter disciplina, né? Muita disciplina. Meta. Muita disciplina. E aí, se você falar pra ela, vai lá trabalhar fixo no mês pra ganhar, sei lá, 5 mil reais, ela não vai, porque ela sabe o quanto o mercado pode proporcionar pra ela. Quantos imóveis chega a vender um campeão do mês? Um mês bom, com vários lançamentos? Uns 15, assim. 15. 15 é um número bom. 15 é um número bom. Não, o corretor só vender 15. 15 é um número bom. Agora, o corretor para vender 15 imóveis, ele tem que trabalhar de domingo a domingo ou ele consegue folgar um dia na semana? Não, dá pra folgar um dia da semana, mas não dá pra ser no sábado, né? Que é o principal dia de visita. E aí tem corretor também que ele acha que ele é CLT, ele entra às 9 e quer sair às 6. Gente, é só pensar, o cliente ele vai que horas no plantão? A hora que ele sai do trabalho. O nosso cliente. Normalmente vai final do expediente. Final do expediente. E ele vai geralmente procurar algo perto de onde ele mora. Então ele vai passar, vai talvez entrar ali, e às vezes é o horário que o corretor quer ir embora. Então tem coisas que é só você ter disciplina que você vai ter sucesso. Não tem como. O Romeu Buzarello fala muito isso sobre emprego e trabalho. Muitas vezes o Brasil sofre algumas recessões, não tem emprego, mas tem trabalho. Se a pessoa quiser trabalhar, tem trabalho. Tem trabalho. Tem trabalho. Tem mas trabalho. tem que arregaçar a manga e trabalhar. Sim, tem. E aí, depois da pandemia, na verdade, a gente tem procurado e tem pouca gente que quer estar interessado em trabalho. As pessoas querem, muitas vezes, trabalhar de casa agora. Home office. Gente, nada contra, mas assim, nada vai superar o olho no olho. O olho no olho. Principalmente no econômico, né? Principalmente no econômico. E o cara que foi lá, juntou o dinheiro dele, guardou, tem que ter a confiança. Muitas vezes essa pessoa, essa família já foi enganada em outros lugares, pegou alguém, sempre tem, principalmente a gente vê na internet, aparece reportagens aí, e a pessoa já vem desconfiada, né? Quando ela entra no plantão, vê toda a estrutura de uma empresa como a Econ, conhece o corretor, o gerente, ele se sente mais confortável, né? E dá a documentação e tentar aprovar o crédito. Muitas vezes ele tem vergonha, será que eu vou conseguir, né? Tem essa questão. Exato. Né? É uma relação de confiança. Eu falo para os corretores, você não vai vender por telefone. Não. Por telefone você vai agendar, vai no plantão e tem que passar credibilidade, confiança. Se você tem dúvida, não fala. Não fala besteira, não fala sem pensar, porque às vezes é um detalhe, entendeu? Às vezes é um detalhe que a pessoa tem que ter confiança em você. Tô dizendo assim, vamos supor, aqui dá para eu quebrar essa parede? A pessoa vai lá e fala sem ter certeza. Depois vê que não pode. Isso já é uma quebra da confiança. Então, eu falo muito para eles, presta atenção, fala que se você tiver dúvida, não tem problema. Vai, questiona, pergunta pro coordenador e volta. Não deixa de chamar o coordenador na mesa. Então, assim, é muito treinamento que a gente dá para eles. E aí acaba que dá tudo certo, né? Hoje a gente tem aí 340 corretores, mais ou menos, ativos. 340? Em uma house. É com mais. E somando as duas houses, qual que é o tamanho? É quase que a mesma coisa. 600, 700 corretores. Isso. E vocês têm um número de corretores ativos nos plantões, nas roletas? É esse número? É esse número dos ativos, E quantos por cento vendem? Né? Acho que essa é a pergunta, né? Todo mundo vende, nem todo mundo vende. Como é que para vocês, o interesse é que todo mundo venda, né? Sim. A minha felicidade é quando eu vejo que todo mundo vende. E era isso que eu sentia na Biara que me fez ir para a Econ, tá, Sérgio? Quando eu estava lá na Biara como gerente, que eu via que a metade da minha equipe, que todos vendiam, era do econômico, que me fez vir para a Econ decidir. Porque a outra metade, tipo, que vendia os altos padrões, eram pessoas específicas.
que tinha muito domínio para falar com esse tipo de público. E o outro, todos vendiam. Então, isso me satisfazia muito, você saber que tem ali uma equipe, porque é uma família que você cuida. E todos Você fica mais tempo ganhando junto. dinheiro. Exato. Então, essa é a minha grande preocupação. Então, hoje, na Ecom+, né, a gente tem 75% dos corretores Vendendo. Ótimo. Sim. E é muito interessante que a minha campeã do produto que a gente lançou há pouco tempo, o Forte, ela tinha entrado, ela vendeu 4 no lançamento e ela tinha entrado, tinha 2 meses. Veio de processo seletivo. E quanto tempo um corretor entra, treinamento, cresce, para ele estar pronto para ir para um stand, para começar a vender? 2 meses. 2 meses. 2 60 meses. dias ele já 60 dias ele já está já pronto. já está pronto. Como estagiário e tal, já Sim. está pronto. 60 dias. E para performar mesmo, tendo número, muda caso a caso, mas normalmente... Porque se ele for para o lançamento, aí vai depender de quando vai lançar, né? Então, a gente leva aí, em média, abre pirata, uns 2 meses. Acho que, em média, uns 3 meses ele leva para vender, começar a vender. Agora, Desde o dia que ele entrou. o corretor novo que entra num plantão, eu vou começar a trabalhar aqui, sei lá, na Zona Norte, Santana, Centro, em algum lugar, ele pode vender qualquer produto de São Paulo. Sim. Você falou 18 stands, né? Sim. Mais de 18 produtos diferentes. Sim. E ele já tem essa ciência que ele pode vender tudo, ou ele foca num produto? Ele tem essa ciência, mas eu sempre trabalhei muito com foco, né? Porque, principalmente o novato, porque senão ele confunde, acaba confundindo o cliente. Mas ele tem essa ciência que ele pode vender tudo, mas a gente determina para onde ele vai, geralmente a gente coloca. O bom também de ter produtos populares é que geralmente os corretores moram perto, entendeu? E a gente vê o que for mais perto, assim, da casa dele, porque ele entende ali da região, da localização, e aí acaba que fica ali focado. Eu trabalho muito vamos fazer o foco, depois a gente vai para outro, e aí tem dado muito certo. Mas principalmente o corretor que vai para lançamento, esse é o que vende. E os produtos, normalmente, os produtos da econômico popular são parecidos, né? Entre aspas, parecidos. O que vai diferenciar é localização, é questão de crédito. Na sua opinião, o que é fundamental o corretor entender para lidar para esse segmento econômico popular? Entender do cliente, entender do produto, entender de crédito? Eu acho que o principal... Primeiro, ele tem que gostar do que ele vende, entendeu? O primeiro cliente é o corretor. O primeiro cliente é o corretor. Então, a gente tem que vender para ele o produto. Por isso que a gente faz lá o meeting, faz os do marketing, investe muito no ambiente da equipe. Isso. Então, a primeira coisa, acho que a gente não vende o que a gente não compraria. Então, a primeira coisa é isso. Mas no nosso segmento é o crédito. É o crédito, porque eu falo para os corretores... Sem o crédito não tem nada. Sem o crédito não tem nada. Então, primeiro entende o seu cliente, vê qual que é o potencial dele para a gente pegar e ver qual produto que encaixa para ele. Então, a parte boa também do econômico é que o cliente, a gente meio que fala onde ele consegue e onde ele não consegue. Então, para isso, o mais importante é ele saber o potencial do cliente. Então, ele entender de crédito para entender se aquele cliente tem potencial e para onde ele tem potencial. Esses outros players, a Plano, MRV, a Curi, que são players incríveis também, grandes, eles só têm... É um degrau a mais. A gente tem um produto que é um degrau a mais, entendeu? Ele é um pouquinho mais sofisticado. Agora, em relação a crédito, um dos segredos é conseguir compor renda. Sim. No econômico. Documentação, receber documentação para o corretor ajudar, e a Ecom tem empresas que assessoram nisso. Sim. Mas o corretor também tem que saber essa leitura, né? Ele tem que saber conversar com o cliente. Você tem alguém que pode compor renda? Quanto menor a renda, maior o subsídio também, né? Então, e aí, produto a produto, um que está mais pronto, talvez é mais difícil comprar, é melhor pegar no lançamento. Tem muito isso também, né? Tem muito isso. Então, é por isso que primeiro tem que entender de crédito para entender onde vai encaixar. E aí eu falo, o principal treinamento que a gente dá para os corretores é de crédito. Por quê? Porque aí ele já chega para o cliente, porque não tem nada pior do que você pedir os documentos do cliente e ficar pedindo picado. Porque o crédito ele vai pedir. Precisa. Não é o crédito, é a caixa. Né? É o banco. O banco. Então, o que acontece? Se ele tiver essa sabedoria, né? Esse treinamento de que ele precisa primeiro... Então, ele já consegue dali filtrar, pegar todos os documentos, e aí, quando a gente tiver o crédito aprovado, direcionar para onde ele pode. E colocar no papel, esse aqui você vai ter que
dá um fluxo maior, esse menor. Então, se ele entender disso, aí é o que se dá bem. Então, eu tenho muito... Os campeões são os que mais entendem de crédito. Crédito no econômico popular é o pilar mais forte. Sem o crédito, Sim. nada E a é gente feito. tem a nossa própria empresa lá, Uma própria que é empresa a dentro. Aptos, é nosso correspondente. A gente tem a própria empresa lá que presta Isso dá mais serviço. agilidade? Tem que ter agilidade nessa Sim. questão, né? Porque o cliente manda a documentação e fica esperando, né? Pode esperar minutos, horas, dias para o retorno, né? Conseguiu aprovar, aprovou, condicionou. E eu estava assistindo uma apresentação um superintendente da Caixa recentemente, e ele fala que grande parte grande parte das aprovações condicionam, mas condicionam por às vezes uma besteirinha, alguma coisa que é facilmente contornada. Sim. É isso. Não, nós temos a nossa própria assessoria, nos facilita, porque, na verdade, tem outras assessorias, mas que prestam serviço para várias incorporadoras. A nossa é só nossa e ela não pode prestar serviço para outras incorporadoras. Então, já sabe como que é o modelo da empresa. Então, acaba que ajuda, sim, a Aptos. Ajuda. E você veio do alto padrão, trabalha muito tempo com alto padrão, que é um tipo de cliente, é um desejo específico. Agora, quando você vai para o econômico e você vê uma realização de uma família, né? Normalmente o primeiro imóvel, famílias que muitas vezes saem de lugares mais afastados, Sim. lugares com uma condição de vida Periféricos, bem mais difícil. Quando que essa família fica mais feliz, né? Na hora que ela aprova o crédito, na hora que ela assina o contrato ou na hora que ela recebe a chave? A hora que recebe a chave, é indiscutível. Agora, por exemplo, por que eu falo até dos nossos produtos, eles têm um degrau maior? Porque a gente tem terraço, a gente tem piscina. Piscina é uma coisa assim que mexe muito com o cliente, porque a criança muitas crianças vão no plantão e quer a piscina e fala da piscina, assim, mexe muito, assim, cobriu. Então, mas assim, nada substitui o momento que eles pegam as chaves. Nada substitui. Mas acho que o momento também que ele faz a assinatura é muito emocionante. Aqui na entrega das chaves a gente não participa. É até estranho, porque tem cliente que não corta o cordão umbilical, fica ali mantendo Continua em contato quer que a gente vá no churrasco na casa dele. Mas eu vou te falar uma coisa, eu vendia muito para alto padrão e eu já ganhei muito presente de cliente de baixo padrão, tipo de ir lá e levar para mim uma cestinha de flor de agradecimento. É um cunho social, entendeu? Eles têm, assim, uma gratidão por você enorme. Então, isso me faz todos os dias que eu levanto, que todo dia a gente tem problema, claro, né? Todo dia a gente pensa, poxa, como que vai ser esse lançamento, tal. Todos os dias eu lembro das pessoas que eu vou estar fazendo bem e tá tirando, às vezes, de lugar até perigoso. Sim, e hoje a Econ tem 2 houses, tem um número grande de corretores e não trabalha com lançadora. Não trabalha com lançadora. Não trabalha com lançadora. Então, muita gente que é de fora da cidade, fora de São Paulo, visita alguns plantões e pergunta, né? Quantas imobiliárias vendem? Não, são duas empresas de venda, são as 2 houses, mas não tem uma lançadora. Eu imagino que a Biara deve te ligar todo mês. Ou não? Na verdade, assim, a verdade é que as lançadoras meio que montam as houses, né? Porque nós, por exemplo... Estruturaram as houses. Estruturaram as houses. Nós todos, eu tenho muita gratidão pela Biara, nós todos viemos da Biara. A maioria da minha equipe veio da Biara ou da Brasil Brokers. E no começo não existia nenhuma house. Era a Biara, Brasil Brokers que disputavam. Então, assim, já deu muito lucro para a Econ, assim, já ajudou muito a Econ. E a Lopes também já teve, ele já ajudou muito. Então, assim, hoje a gente está nesse formato, né, das 2 houses, que está dando resultado. A gente está muito feliz. Mas, com certeza, né? Ligam muito pro Fábio, que é nosso diretor de corporação. Ficam em cima. Ficam, porque é uma conta importante, entendeu? Aí ligam pro Fábio, que às vezes tem um produto que eles têm também, outro perto, então tem aquele cliente para aquele produto. Então ligam sim mais pro Fábio. A Lopes e a Biara e Fernandes Mera liga. E normalmente... Qual é o número de quantidade, né? Qual é a quantidade de unidades que tem no lançamento? Num projeto médio aí? Geralmente são 300. 300 unidades. 340, 320. Então, 2 houses atendem bem. 2 houses atendem bem. Não precisaria trazer mais uma bandeira aí. Não precisaria. A gente tem diversos tipos de produto, né? Então, assim, geralmente tem ali
quando vem Zona Norte, Zona Leste, assim, é uma loucura, vende super bem. Até porque a Zona Leste é maior, né? Então tem uma população maior muita já. gente, Muito corretor que é da Zona Leste. Então tem regiões que vende melhor, que é a Zona Norte, Zona Leste. A gente vende muito bem em Guarulhos também. Aí tem outras regiões que, de repente, tem mais concorrência. Aí tem um pouco mais devagar, mas, em geral, a gente vai super bem. Então, Zona Norte e Leste são regiões, e Guarulhos, que é quase leste, né? Um pouquinho Quase pra leste. lá, são regiões que a Econ está acostumada, está lançando bastante há alguns anos já. Né? Sim. A gente lança em todas as regiões. Todas as regiões. Mas essas regiões, elas geralmente têm mais rapidez, assim. Agora, o econômico, né, o produto popular, o Minha Casa Minha Vida, agora o Casa Verde e Amarela, há alguns anos atrás ele ficava longe do centro, né? Ele ficava muitas vezes em bairros mais periféricos, 1 hora e meia. E agora cada vez mais ele vem mais para perto, né? Você tem proximidade de metrô, você tem proximidade do centro comercial. Isso ajudou também o mercado, né? Porque antigamente você falava em produto econômico, você falava, é longe, né? Lá não sei aonde. Hoje está tudo muito perto, né? Sim, é verdade. Tem algumas incorporadoras que estão fazendo produtos econômicos, que é mais esse perfil, mais perto do metrô, mas também é menor, assim, não atende, de repente, uma família, mas atende um casal, atende um solteiro, que é um produto que é esses que ficam mais perto do metrô, que acaba que não tem vaga, porque também da prefeitura também, Sim. que não permite que a gente faça, muitas vezes, com vaga perto de metrô, mas realmente eles estão mais próximos. Então, assim, hoje em dia, o cliente, Minha Casa Minha Vida, ele tem mais opções, entendeu? Ele tem que ver o que atende melhor ele. Mas sabe que tem gente que nasceu, às vezes, em lugar mais periférico e não quer sair de tão perto. Tem essa questão. Agora, o produto econômico, você deu o exemplo da piscina, ele vem ficando mais sofisticado nos últimos anos. Né? Então, você olha muitas vezes algumas imagens, você fala, nossa, isso é um produto popular, mas tem piscina, mas tem isso. O cliente ele vai ficando mais exigente, até pela concorrência? Vai ficando mais exigente. Exatamente, ele vai ficando mais exigente. Ele quer uma área de lazer, ele quer mais serviço. Ele quer ele quer o melhor que ele pode ter. Às vezes, né, é óbvio, né, o produto mais sofisticado, ele vai ser natural, mais caro. Então, a gente tem clientes também que, de repente, quer comprar o nosso produto, acaba que não consegue, aí vai, assim, para um produto, às vezes, de um concorrente, que é onde a conta fecha, mas, assim, a gente tem... Mas o desejo seria do nosso, entendeu? Mas a gente também tem produtos também que são mais simples. A gente tem um leque grande, assim, de produtos. Então, a gente também tem produtos que são mais simples. Agora, quando você sofistica um pouco mais o produto, não encarece o condomínio, que é uma questão importante para esse público? O condomínio em si, não. Não, porque vai muito da quantidade de unidades, mais né? Gente, do rateio. O condomínio em si, não. Mas, assim, encarece porque o mais sofisticado, mais perto, num bairro mais central, já é automaticamente mais caro. E a questão de vaga, hoje a gente vê em São Paulo empreendimento sem vagas, né? Principalmente econômico. E o público tem aceitado isso, o corretor sabe vender um apartamento sem vaga, ou a vaga às vezes é um valor a mais. Você sabe que a gente está numa era, por exemplo, eu já morei fora, né? Morei em Londres por 1 ano. E lá fora já não tem mais terreno, tipo, não tem. Então tem muitos apartamentos que são sem vaga. É meio comum, e as pessoas andam de metrô e tal. Tá começando, no Brasil sempre as coisas chegam depois, mas tá começando a ter essa imagem aqui no Brasil, já está começando a ter, nem imagem, já está começando a ter essa aceitação. Já está começando a ter essa aceitação do público. Então, agora, aquele mesmo cliente que antes não compraria de jeito nenhum sem vaga, está comprando sem vaga. Ele está comprando porque ele entende que é um bom negócio, o preço, óbvio, um produto com vaga vai ser um pouco mais caro, até porque é mais escasso. Então, ele está... 30, 40 mil, quanto que ficaria um econômico? Por aí, 30, 40 mil. 30, 40 mil. 30, 40 mil. Que para esse público é muita diferença. É muita diferença. Então, tá tendo uma aceitação, a gente tá tendo uma grata surpresa de produtos aí que tem vendido. A gente tem o Alto do Jardim ali perto do Sacomã, vende super bem, sem vaga. Então, a gente tá tendo uma aceitação maior do que antes. Eu acho que, na verdade... Os tempos mudaram também, né? Os tempos mudaram, mas sabe o que eu acho, Sérgio? Que, na verdade... É aquilo que eu falei no início, é o corretor. Às vezes o corretor... Ele não conseguia vender sem vaga. Ele não quer vender sem vaga, ele quer vender com vaga. Então ele vai escolher um produto que é com vaga. Mas aqueles que
que me ouvem, que eu falo assim, vai lá e vende aquele, mas vai, confia. Ele tem se dado tão bem que ele fala, nossa, Lucas, ainda bem que você me direcionou para cá, porque enquanto todo mundo quer vender aquele que é com vaga e tal, eu tô aqui, tipo, no patinho feio e tá vendendo super bem. Então, a gente tem vários exemplos. Pique, Show, que é na Pedreira, que a gente também vende, sem vaga, que tá indo super bem. Sem nenhuma vaga. Mas é uma coisa... Sem nenhuma vaga, mas é uma coisa que é bem recente, tá? Tipo assim, coisa de 2 anos. Mas assim, a gente tem a Plano e Plano, a Cury que já trabalha com isso faz tempo, a própria Tenda. Agora, a gente entrou nesse segmento de mais sem vaga há pouco tempo e tem dado certo. E recentemente, até pela ascensão do econômico, muitas empresas de fora de São Paulo, do estado, vieram para São Paulo para brigar por esse cliente. Como é que fica essa concorrência, muitas vezes, de uma marca que não é conhecida na cidade, que às vezes atua, sei lá, em Minas Gerais, atua em outro estado, e vem para São Paulo? O cliente ele fica desconfiado, ele nunca viu essa marca, aí como é uma marca de São Paulo, ele já está mais acostumado, isso ajuda ou ele olha preço? Na verdade, ele olha o preço, tá? Na verdade, primeiro ele olha o preço. Ele olha o preço. Poucos os clientes que realmente pegam e falam assim, eu vou comprar ali daquela marca que é mais seguro. É poucos. Ele olha de fato o preço, e aí é nós que tentamos, né, de qualquer forma, falar da garantia, do banco que tem por trás, mas ele olha o preço, e é difícil, porque assim, imagina, a gente é um tamanho de empresa enorme, que fatura aí 1 bi, 1.200 o ano, e aí às vezes eles conseguem ter um preço melhor por tá querendo entrar, tal. Então, acaba que é uma concorrência, mas assim, a gente tem muita qualidade, entendeu? Construtiva também. Então, acho que aí vai da incorporação que faz uma plantinha melhor, entendeu? A gente tem umas plantas muito boas. O cliente percebe a planta? O cliente, o que ele mais percebe, assim, é o condomínio... Mas ele lê uma planta ou ele tem que entrar no decorado para entender a planta? Ele tem que entrar no decorado. Tem que entrar no decorado. Tem que entrar no decorado. Diferente do alto padrão, médio alto padrão, que consegue... Eu acho que nessas horas que tem, assim, um incorporador de fora que consegue ter um preço melhor, aonde não é pela marca que ele vai comprar nosso, mas é pela planta. Pelo conjunto. Pelo conjunto, pelo que tem ali tem a piscina. Essas coisas que no final vai fazer com que encantam, isso, que vai fazer o denominador aí. A gente falou do decorado. Todo plantão tem um decorado? Todo plantão nosso tem maquete, tem decorado. Todo. Agora, tem empresa que não trabalha com decorado e o corretor tem uma dificuldade grande, né, de fazer o cliente visualizar o espaço, a planta sem o decorado. O decorado hoje é uma ferramenta fundamental para o econômico? É a principal. É a principal. É a principal. E a maquete também, mas assim, o decorado também. Primeiro, né? A maquete também, porque a maquete é justamente onde ele vai ver ali o lazer, toda a integração, né? A maioria dos nossos clientes tem filho, entendeu? Então ele está preocupado ali de ter esse lazer. Então, é difícil mesmo para a empresa que não tem decorado, não tem maquete. Então, decorado é uma ferramenta de venda. É uma ferramenta de venda. Agora, durante a pandemia, quando fechou tudo e fechou stand, não podia receber, como é que vocês atuaram aí com essa restrição? Pois é, foi até chocante pra gente. O abril da pandemia de 2020. Abril de 20, março fechou tudo. Foi o mês que mais vendeu na história da Econ. Sem visita. Pra te falar a verdade, só perdeu agora pra julho. Junho, acho que a gente vendeu super bem, que a gente vendeu, assim, 190 milhões no mês. Mas tinha sido assim, 180 nesse mês de abril. Foi uma coisa fantástica. Mas o que aconteceu? Mas o cliente, ele comprava por telefone. A gente agendava, mostrava o vídeo do decorado, o vídeo lá do plantão, e ele comprava por telefone. Mas foi uma coisa atípica, entendeu? Geralmente ele quer ver, ele queria ver. Ele quer pisar. Ele quer pisar, mas é que na época também o crédito estava melhor, entendeu? Então estava tendo bastante crédito. Então ajudou. Era mais fácil de aprovar. Era mais fácil de aprovar. Então isso facilitou pro cliente e acabou que pra gente é isso. Não dá para visitar, mas é uma campanha. Então deu muito certo. E dessa época da pandemia, a gente ainda está no final da pandemia, mas dessa época da pandemia de restrição, o que ficou de lição? O que ficou de aprendizado? Muitas empresas falam que a questão da assinatura digital, que até sempre existiu, mas o cliente queria pegar lá, assinar, pegar um monte de papel. E hoje a gente continua vendo muita empresa assinando digitalmente, que é
que facilita e o meio ambiente agradece. Nossa, a gente foi nós, Ecom Mais, começamos a fazer digital na pandemia e foi a melhor Não coisa parou. que aconteceu, não parou. E tanto é minhas reuniões, eu fazia muita reunião presencial e é muita gente, né? Eu tenho aí uma equipe de 5 diretores, vou mandar um beijo para eles. Felipe, Floriano, Alberico, Tomé, Bigu, Brasil. Então, assim, embaixo deles tem cada um... E cada um numa região, né? Tem 15 gerentes. Então, assim, a gente tem 72 gerentes. Então, imagina, fazia sempre presencial. Aí, depois que veio a pandemia, era tudo Zoom. Até hoje eu faço Até Zoom. hoje, então isso ficou. Faço eventualmente. Pontualmente tem alguns eventos Isso. que reúnem todo mundo. Mas São Paulo é complicado, né? Porque você tem regiões aí, muitas vezes da Zona Leste para a Zona Sul. A gente fez isso na missão econômica que a gente fez. É 1h30. Sem trânsito. Sem trânsito, para você exato. atravessar a cidade. Então, de ida. Então, não é fácil, né? Não é fácil. E aí a gente... Então, agora eu sinto muito mais, assim, flexibilidade, entendeu? O Zoom me proporciona eu conseguir fazer uma reunião, de repente, urgente. Abrir uma reunião... Abrir uma reunião, dar alguma recado urgente que a gente tem, né? De repente a gente vai lançar. Claro. Nosso mercado Sai um meio que RI, assim, de sai repente, vamos lançar agora. A gente precisa reunir daqui meia hora. Então, assim, isso deixou esse aprendizado. Agora, o que eu senti também na pandemia, agora, lá do cliente, assim, eles queriam muito comprar, eles ficaram, assim, com muito receio. O que eu vou deixar para meus filhos? Então, teve muita gente que, emocionalmente, quis ir lá atrás de comprar o seu primeiro imóvel, pensando no futuro, entendeu? De como vai deixar aí o seu legado, entendeu? Teve muita gente. Então, isso foi uma coisa muito interessante, assim, que eu notei. A pessoa refletiu na pandemia, eu normalmente moro de aluguel e até por esse medo da morte, né? Isso. E isso a gente teve também no alto padrão, no altíssimo padrão. Então, muita gente, às vezes, com o dinheiro guardado, investido, onde eu vou levar esse dinheiro, né? Então, nunca se vendeu tanto... imóveis de luxo, carros de luxo, joias, no período da pandemia. Aumentou no mundo inteiro. Mas foi isso, porque as pessoas pensaram, de repente eu não vou mais estar aqui, e aí... O que eu vou deixar para minha família? Por que vai estar no banco? Então teve muito investimento. Assim, teve muita gente que... Aquela pessoa que tinha um receio mais medrosa foi, não, eu quero fazer. Preciso. E falando um pouco do corretor, né? O corretor do econômico, você disse, tem que entender muito de crédito, né? Encaixar o cliente. Agora, a parte de venda, né? Existe uma venda ou é uma aprovação de crédito? Eu já ouvi falar de algumas pessoas que trabalham no mercado econômico que corretor econômico não vende. Se ele vender, ele estraga o crédito. Ele tem que primeiro aprovar o crédito. Não é uma venda. Como é que se define isso? Na verdade, é uma venda, sim. É uma venda. Ele só precisa entender de crédito. Uma venda consultiva. Eu só acho que tem que ser ao contrário. Ele não pode ser muito vendedor. Primeiro ele tem que assessorar o cliente. Isso. Então, assim, eu só acho que é ao contrário. Primeiro você assessora para depois você vender o produto. Entendeu? Mas não deixa de ser um vendedor, até porque tem muito concorrente. Claro. Tem muito concorrente. Então, ainda precisa da parte do encanto, precisa disso, porque o crédito é o crédito dele em qualquer lugar. O crédito dele aqui é o mesmo que é o crédito dele nas outras empresas, né? Não vai mudar. Agora, aí é o momento de você vender o seu produto, o seu peixe. Então, ele precisa, sim, ser vendedor. Só acho que é só no... Mas no segundo momento. No segundo momento. Primeiro, ele tem que ser um assessor. Porque se ele vende lá aquele produto maravilhoso que o cara não vai querer, aí o cara já ficou com aquilo na cabeça e não vai conseguir. Sim. Porque a gente não faz mágica. É o crédito, entendeu? É o crédito. É o crédito. E o corretor que entende de crédito e entende do cliente também, aí ele vai encaixando o produto de acordo com a renda desse cliente, o que ele pode. Sim, ele vai encaixando o produto com o que ele pode e o que está, né, na região que ele gostaria. E a gente já teve cliente que, por exemplo, foi para São Mateus e comprou no Morumbi. Do outro lado da cidade. Do outro lado da cidade, porque era onde encaixava melhor. E a gente tem também, no segmento econômico, quando a gente fala do popular, a questão do SICAQ, né? Quando ele roda a aprovação com a Caixa, aprovou, e aí ele pode assinar, né? Ele está apto a assinar. E muitas vezes o cliente foge nesse período, né? Ele fica com o pé atrás. Como é que funciona isso dentro da Econ? Você tem uma dica, um treinamento, uma tática aí para... Na verdade, a Econ é a
a que faz um processo diferente aí das outras, né? Na verdade, no lançamento, a gente acaba não rodando esse CKQ. Não roda o CKQ. Não, a gente vende com simulado, né? Mas também dá correspondente. É como se fosse CKQ, só que sem rodar, entendeu? No sistema. Então, a gente vende com laudo, assim, simulado. Todos os documentos que precisa para rodar o CKQ, a gente já pede antes para ver se está tudo ok. Aí, E depois roda. Isso, aí roda depois, daqui uns 6 meses. 6 meses. 6 meses depois. Só que nos produtos que lançou, que já tem 6 meses de lançamento, é CKQ. Então, a gente tem os dois formatos. Entendi. A gente tem os dois formatos. Então, isso ajuda também, porque tem empresa que só roda o CKQ. E aí espanta o cliente não assina, então... Então a gente tem esse simulado também, que dá para dar segurança para o cliente. E o repasse é feito quando? Quando ele faz o CKQ depois de 6 meses? Depois de 6 meses. Depois de 6 meses. Depois de 6 meses. Não, no máximo, é de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. E falando a questão do crédito, hoje a gente tem essas empresas grandes facilitando muito a entrada do cliente, que às vezes é um complicador, né? Muitas vezes o cliente não tem um valor de entrada, então começaram um parcelamento, sei lá, 10, 12, 50, hoje já está em 60, 72 meses. Isso ajuda o cliente a tomar uma decisão quando ele tem essa entrada parcelada? Ajuda, imagina, a gente tem produto que pode dar R$1.000 de entrada. R$1.000 ele compra. Então, você não compra nenhum carro, acho que com R$1.000 de entrada, entendeu? Então, é um facilitador. É um facilitador. Hoje, se o cliente deseja ter o imóvel próprio, ele consegue. É que tem muita gente que não sabe que ele pode. A maioria. Ele não tem, ele acha que ele não tem condições e não sabe, entendeu? Então é isso que a gente tem que passar. Gente, vai lá, faz lá um simulado, porque as empresas estão facilitando muito. Então isso é um denominador. Tem muito cliente que paga aluguel, entendeu? Então ele precisa dar o mínimo possível. Então isso faz muita diferença. A forma de pagamento acho que faz mais diferença do que o valor final. Porque muitas vezes ele vai estar pagando o aluguel que ele está hoje até ele conseguir as chaves. Normalmente demora, se ele pega um produto de lançamento, demora 3 anos. Então, facilitar isso é a chave do negócio. É a chave, porque senão ele não consegue. É isso. Então, a gente tem muito, é muito mais importante o fluxo do que, de fato, assim, até o valor final. Sim, com certeza. E projetando o mercado, né? Como é que você olha o mercado hoje? A concorrência grande no econômico. O econômico pro ano que vem é algo, todo mundo, pelo menos todo mundo que eu converso, fala que vai voltar a dar um boom, vai voltar a crescer. Que vocês projetam lá dentro da Econ? Não, eu acredito mesmo que, né, eu tenho muitos amigos que falam assim, eu só aumento o preço, até não só do popular, né? De tudo. Né? De tudo. O terreno ficou mais caro, a obra ficou mais cara. Mas tudo ficou mais caro. Tudo ficou mais caro. Tudo ficou mais caro. Você vai no supermercado, tudo é mais caro. Aí fala assim, não, mas vai baixar, vai parar. Vai abaixar o preço do tomate no mercado? Não vai. Não. Então, assim, não vai abaixar. Então, a pessoa que não aproveita a oportunidade hoje, com essa esperança de que vai abaixar, lamento te dizer, não vai acontecer, entendeu? Eu gostaria, não é eu. Eu gostaria que abaixasse, claro, né? A gente gostaria que abaixasse o valor do custo da obra. Mas, assim, tudo aumentou. Então, a matéria-prima para construir aumentou. Então, o que a gente tem que batalhar aí é para ver se o salário mínimo aumenta, entendeu? Outras coisas que a gente tem que... o salário ir de acordo, acompanhar, né? Acompanhar, mas não é o que acontece. Mas, então, eu acho, sim, que vai ter um boom, de novo. Vai ter um boom. E o céu é o limite. Não tem... previsão, assim, eu acho que vai sempre valorizar. Imóvel é moeda forte, né? No momento da alta dos preços de construção, do aço, ferro, algumas empresas optaram em ir para o SBPE, né? Para uma faixa acima do econômico, um produto 300, 350 mil. A Econ chegou aí para essa linha ou não? Sim, na verdade, assim, com a saída da Gil, né, que ela foi lá para Casas, o Gil trouxe o Fábio. Beijo, Fábio, que era da Diálogo, que é um produto que é maior, né? Médio padrão. E que então assim, o Gil já enxergou lá atrás que precisava também por isso que eu falei que é nosso degrau acima. Então, o Fábio já trouxe projetos que são
lindos, mais sofisticados, que já não é mais Casa Verde e Amarela, Não é né? Casa Verde e Amarela. Já é o produto que é SFH. Então, são produtos... Mas é no mesmo empreendimento ou 100% SFH? Chega a misturar... Chega a misturar um pouco. Mas a gente tem produto que é todo SFH, até a gente tem um lançamento que vai provavelmente acontecer amanhã, que é na Vila Maria, que é SFH, entendeu? E tá super procurado. Então a gente tem um produto aí que não é médio padrão, mas assim, ele não é popular, ele é econômico. Ele não tem subsídio do governo. Não tem subsídio do governo, então é produto aí na faixa de 300 e pouco, entendeu? 1.000 que tá vendendo super bem também. E o corretor, ele entende esse produto, ele tem um aprendizado para vender um produto que a nossa pouca batalha. Coisa a mais, mas é muita diferença, né? É a nossa luta, entendeu? Porque, na verdade, a gente tem uma equipe que eu te falei, a gente tem que vender o produto pro corretor. Então, assim... A primeira venda é pro corretor. A primeira venda é pro corretor. Então, a gente tem muita gente que tá acostumada a vender o Casa Verde e Amarela, mas esse é o bom da gente contratar gente nova, porque a gente já treina ele, por isso que eu falei de foco. Não adianta, ele pode até vender tudo da empresa, mas de repente direcionar porque aquele tipo de produto é diferente. Então, é isso que tem na empresa, assim, no mercado Casa Verde e Amarela, que às vezes tem que treinar, porque o cara às vezes está no Casa Verde e Amarela, só que ele tem também dentro da empresa um SFH, e aí às vezes a cabeça... Né, a gente tem que treinar, porque às vezes confunde. Por isso que eu falo, vamos fazer foco de produto, para não confundir, porque o formato da venda muda. O formato, entendeu? E você estava falando sobre eventos para corretores, meetings, endomarketing. Hoje, a gente vê todas as empresas do segmento, sem exceção, investindo muito nessa relação com o corretor. Qual que é a importância, o foco que a Econ, principalmente a Econ mais hoje dá cuidando desse bem-estar, não está mimando muito o corretor não está muito mais mimado do que era antigamente? Está muito mais mimado. A gente tem empresas aí que fazem bastante coisa, assim, coisas até que, honestamente... Não precisaria. Não precisaria, eu não faria, mas, assim, o corretor está sendo muito disputado, entendeu? Muito disputado no mercado. O bom corretor é muito desejado no mercado. Então está acontecendo isso um mimo excessivo. Desse mimo excessivo. Mas eu acho que muitas vezes até estraga, porque acaba que o foco dele tem que ser vender, tem que ser... Acostuma mal o corretor. Acostuma mal. Então, vem aqueles que, mas aqui não faz isso, com aquela comparação. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte, você vai ter que vender, porque não pode viver com pouco, né? Tipo, viver só com uma ajuda, de repente... Então, a disputa tá acirrada, mas assim, o que a gente tenta é que comigo, eu dou muito valor para corretor, muito valor, sabe assim? Eu nunca trabalharia com alguém que não tivesse sido corretor antes. Então, assim, e eu sou muito próxima deles, né? Eu já, pouco tempo atrás do lançamento do Forte, que a gente lançou aí, acho que foi em maio, eu fui com os corretores na van fazer trabalho, entendeu? Então, assim, o que eu faço, que eu acho que é o mais especial, é assim, é o meu tempo que está com vocês. Então, isso é mais especial do que eu sortear e dar qualquer coisa. E o corretor percebe isso. Então, assim, isso para mim é o essencial. Eu estou disponibilizando meu tempo, eu estou aqui com vocês eu ensinando vocês. Então, isso eu acho que é o que nós, com mais, todos os meus diretores trabalham muito, 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 muito. Então, assim... É o que eu prego para eles. No sofá ninguém vende, como o Simão diz. No sofá ninguém vende, como diz o Simão. Então, assim, eu vejo que ele faz isso também, o Simão. Então é o meu diferencial, mas é de mim, entendeu? Porque eu gosto de pessoas, eu fiz relações públicas. Cada um tem um DNA, então não adianta eu falar com cada um diferente. Então o que eu particularmente invisto é a proximidade. A relação. A relação, entendeu? Por isso que eu gosto que o corretor venha... Tá ali e sente, tá? A hora que sai, de repente, sente que lá é diferente. Não. Tenho muita gente que gosta de trabalhar comigo, que me segue. Então, isso pra mim, assim, é a minha satisfação, na verdade. É a minha satisfação saber que eu tenho pessoas que gostam de trabalhar comigo. E quando o corretor vem conversar com você, ou você ficar sabendo que ele pediu para sair, recebeu uma proposta, ou desistiu da corretagem, vai para outro segmento, você fica triste, fica chateada? Depende. Depende do corretor. Não, depende, vamos supor.
eu adoro que as pessoas são promovidas. E se às vezes eu não posso, porque, né, óbvio, a gente tem Tem uma estrutura. uma estrutura. E aí, de repente, ele recebe uma proposta de promoção que eu sei que faz bem pra ele, eu apoio. Claro. Vai, seja feliz. Eu tenho um exemplo dentro. Eu tenho o Tomé, que é meu diretor, que já foi, na época, convidado para ser diretor em outro lugar. Eu não podia, na época, promovê-lo. E aí eu falei, vai. E aí ele foi, mas ele voltou, porque ele gostava de trabalhar comigo. Enfim, entendeu? E hoje ele é meu diretor. Mas, assim, então, dependendo. Agora, tem pessoas, né, que tem corretor que ele quer, ele tá sempre ali onde eu vou ter mais vantagem. Um a mais, né? Um pouquinho a mais, né? Então, eu não fico chateada, só fico, tipo assim... tem gente que não é grata, né? Entendeu? Então, eu fico só decepcionada. Mas, assim, já faz tanto tempo, né, que... Não dá pra sofrer com isso. Não dá, não sofro, não sofro mais. Mas, assim, então eu fico feliz quando ele é promovido, penso mais um, né, que vai ali, que às vezes é ingrato, mas, assim, é difícil, assim, a gente tá com muito concorrente, mas, assim, eu não tenho mais tempo pra ficar chateada, não. E o que te tira do sério? O que me tira do sério? Ah, muitas coisas. Não, eu sou... meus amigos estão me chamando agora de marruá. Eu sou muito protetora. Acho que por eu ser mulher, eu ainda não sou mãe, mas assim, por eu ser mulher, eu tenho esse instinto nato, né? Uhum. Então, eu sou muito protetora do meu time. Então, o que me deixa muito brava é tipo assim, fala pra mim, mexe comigo, briga comigo, que eu tô aqui nessa posição e eu aguento. Mas não maltrata a minha equipe. Isso me tira do sério. E pode ser cliente, tá? Porque tem cliente... que Sim. Sempre tem. eu ligo. Tem cliente que... Por exemplo, eu não quero pagar a comissão, eu acho que você ganha demais a comissão. Eu ligo. Por que você acha? Você acha que não... Eu ligo pro cliente. Sabe assim, como que ele pode... Ele não sabe o que o corretor passa. Teve um cliente que reclamou porque, olha, imagina isso. Ele ligou lá não queria que a minha corretora ganhasse. Eu tenho uma corretora que estava panfletando num ponto de captação, na frente de uma padaria. E aí o cliente foi no plantão e a outra corretora pegou. Ótimo, 50. Aí a cliente ligou falando que não queria que a primeira corretora que abordou ela na padaria ganhasse a metade da venda, só a outra que atendeu e tal. Eu falei, não é você que decide. Qual que é pior? O cara tá lá no plantão... Sentado, tem o mérito dele, porque ele foi lá, foi pra roleta, pegou, tá treinado. Os dois, né? E a outra que tá lá no sol, dia inteiro em pé, panfletando. Sabe assim? Eu falei, não é você que decide, então você não compra. Então, assim, isso me deixa do sério. Tipo, qualquer coisa que possa diminuir o trabalho dos meus corretores, da minha equipe, dos meus diretores. Qualquer coisa que possa diminuir, que eu acho injusto, eu não gosto. Então, assim, quer brigar, briga comigo, quer achar ruim, acha comigo. Mas não diminua o trabalho, porque é uma profissão louvável. A gente trabalha de fim de semana. Eu abdiquei muita coisa da minha vida para estar onde eu tô. Então, assim, é sábado, é domingo, é feriado, é corretor que você não sabe o que ele passou no metrô, né, no trem lotado para chegar lá, entendeu? Para chegar lá, para estar na vez. Eu já tive cliente que também não quis ser atendido, porque não foi com a cara do corretor. Isso me tira do sério, entendeu? Então, eu já atendi por ele e dei. Assim, às vezes, cliente que chegou lá e falou, não gostei muito, às vezes, pela aparência, não quis ser atendido. Eu falei, tá bom, eu te atendo. Fui, atendi, e a venda é do corretor. Mas é isso, assim. Fora isso, é de boa. Muito bom. Bom, Lucas, estamos chegando ao final do nosso episódio. Ai, mas já... Já estamos há mais de uma hora aqui conversando, passou rápido. Quando a conversa é boa, passa rápido. Passa rápido. E quero te agradecer novamente. Te conheci faz pouco tempo, já ouvia falar da Lux, mas não te conhecia pessoalmente. E parabenizar aí pela sua trajetória aí dentro do mercado. Ai, obrigada. Um prazer também. Ouço falar de você há um tempo, né? Faz pouco tempo que a gente se conheceu. Mas aí, tô feliz. E aí, espero... E um recado para todo mundo que está nos ouvindo, para a gente fechar. Manda um recado. Isso, hoje a gente tem um meeting lá, 3 horas, de todos os lançamentos que nós ainda temos, né, com mais. E independente, você que está, de repente, perdido, desempregado, independente da empresa, a corretagem é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Então, acredite, porque todo mundo precisa de um imóvel, então é um mercado que dá para ganhar muito dinheiro
E dá para realizar muitos sonhos. Então, não deixe de procurar saber. Tá? E agora que está na ascensão, né, também. Tem bastante corretor Tem bastante aí, coisa. ficando famoso, digamos assim. Legal. Obrigado, Lucas, novamente. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.